E vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje à noite, nossa aula em que a gente vai falar sobre relacionamentos e a nossa energia, esse tema que, nossa, tão importante. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui e eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Eu tô vendo aqui algumas mensagens de vocês dando boa noite, que bom. Sejam muito bem-vindos, tá bom, gente? Então, vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa história aqui, tá? Então, entre 7h30 e 8h30 da noite vai ser o horário em que a gente vai em que eu vou compartilhar com vocês os conteúdos que eu preparei aqui pra gente, tá bom? E nesse tempo também, nessa 1 hora, a gente também vai fazer uma prática muito especial. Então, isso vai levar 1 hora. E aí, depois, entre 8h30 e 9 horas, quem quiser permanecer aqui para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho mais, eu vou estar à disposição. Mas quem precisar sair porque tem algum compromisso ou precisa fazer alguma coisa em casa, fica liberado. Então, essa é a nossa agenda aí para hoje à noite, tá bom, gente? Olha, eu venho preparando essa aula com muito carinho. Nesse tempo todo, gente, são 20 anos de prática, tá, no Pranic Healing que eu tenho. E alguns assuntos vêm, alguns assuntos vão, mas esse tema de relacionamentos, ele sempre tá em alta. Parece que é um tema, assim, super importante, é super demandado, e a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Então, por isso que eu escolhi esse tema para nossa aula de hoje. Quem puder deixar a câmera aberta, eu agradeço, tá? Porque também é um jeito de você evitar se dispersar. Mas eu sei que alguns que estão aqui também não podem deixar a câmera aberta, às vezes estão envolvidos em alguma outra atividade, então tudo bem, tá bom? E aí a gente também vai fazer assim. Quem quiser comentar alguma coisa, tem aqui o chat à disposição, tá? Para escrever alguma coisa. Tem uma pessoa dizendo que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? É só essa pessoa? Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá bom, tudo bem. Então, quem escreveu aqui, tenta talvez reiniciar o seu aplicativo, aumentar o volume do seu computador, tá bom? Do seu celular. E aí, para começar, eu quero abrir esse encontro, então, com um pedido por ajuda divina, por ajuda superior, tá bom? Eu convido vocês a fazerem isso junto comigo. Então, a gente vai fechar os nossos olhos, relaxar internamente, se conectar com a nossa parte divina, e a gente começa assim: olha, a fonte de tudo, a fonte de vida e de energia. A todos os grandes seres, mestres, ajudantes espirituais, nós agradecemos por toda ajuda, proteção e orientação. Orientação. Que os nossos corações estejam Nossos corações abertos estejam e a abertos nossa mente e a nossa mente atenta para cada vez mais buscarmos entender, praticar, espalhar e nos beneficiar com o conhecimento sobre o mundo das energias. E que todo esse caminho seja sempre regado com muito amor, com gratidão, que assim seja. Ok, pessoal, então agora que a gente já fez aí essa nossa prece para iniciar, a gente já está então conectado e aí tudo funciona melhor, né? Bom, gente, eu quero dizer para vocês que quando a gente fala sobre relacionamentos, esse assunto é tão amplo e ele pode impactar a nossa vida de tantas formas. E quando eu estava pensando nessa aula, eu estava me lembrando de um caso, de uma situação. Eu tenho muita história, vocês vão ver que eu tenho muita história para contar aqui. Então, uma das histórias que eu tenho é o seguinte: uma vez eu estava num curso de Pranic Healing, uma mestra de Pranic Healing veio do exterior para dar curso. E aí eu estava nesse curso. E teve um intervalo e eu estava no banheiro lavando minhas mãos. E aí, de repente, uma pessoa do meu lado, ela olhou para mim e falou assim: Lívia. E aí eu falei: é, sou eu, só que eu não estava reconhecendo a pessoa, sabe? Essa situação constrangedora. E aí eu pensei assim, né? Eu respondi e falei: é, sou eu. E aí ela começou a falar, e conforme ela ia falando, eu ia me lembrando. Essa pessoa que estava falando comigo era uma moça
que da última vez que eu tinha visto ela, ela estava muitos quilos mais gordinha, mais ou menos assim, talvez uns 15 ou 20 quilos mais gordinha, a ponto de eu não reconhecer a diferença, né. E aí ela estava conversando comigo e ela me contou, ela falou: "Olivia, uma vez eu estava assistindo uma palestra sua e você falou sobre a técnica de corte de elos negativos". E aí eu parei, pensei e eu, achei que eu precisava fazer aquilo com o meu ex-namorado, essa moça me contando, né. E aí ela continuou me dizendo que ela tinha tido uma relação com esse ex-namorado dela, de um tempo significativo. E nessa relação, esse ex-namorado, ele não fazia bem para ela, gente. E ela era gordinha naquela época, e ele estava sempre criticando ela por isso. E ele criticava ela ou por ela ser gordinha e às vezes ele dizia para ela também que achava que ela não tinha que fazer nada para perder aquele peso, então é como se não tivesse nenhum lugar, assim, de satisfação para ela. E aí ela falando então que aí ela assistiu uma palestra que eu dei sobre elos negativos, e aí ela fez o corte de elos negativos entre ela e esse ex-namorado. Ex, estão entendendo, gente? Ela nem estava mais com ele. E aí depois disso ela começou a emagrecer. E ela estava me contando, né, nesse dia ela me falou assim: "Mas aí Lívia, eu não estava entendendo porque eu tinha emagrecido. E eu cheguei no médico para ver se estava tudo bem comigo". Porque quando a pessoa começa a emagrecer muito assim, né, gente, sem entender porquê, sem fazer um exercício, sem ir na academia, sem fazer dieta, a pessoa pensa logo: "Ih, deve estar doente, né". E aí ela falou para mim que foi ao médico, o médico falou: "Olha, não tem nada errado com você, tá tudo bem, você tá perdendo peso de forma saudável". E aí, um tempo depois, caiu a ficha, ela entendeu que ela começou a perder peso depois que ela cortou o elo negativo com aquele ex-namorado. Então, aquela relação, gente, olhem só que sério. Aquela relação com o ex-namorado dela já não existia mais. Aquela relação não estava mais lá. Só que energeticamente, aquelas duas pessoas ainda estavam conectadas. E por ter sido justamente uma relação tóxica, uma relação de dor, uma relação que que veio muito carregada de um aspecto negativo, o fato de aquelas pessoas terem se relacionado e já terem terminado, não era o suficiente para que a ligação energética tivesse se desfeito. Então eles ainda estavam conectados energeticamente. E aí no momento que ela cortou aquela relação, o elo negativo daquela pessoa com aquela pessoa, ela então começou a perder peso, porque o que estava mantendo ela acima do peso, na verdade, eram elos negativos com aquele ex-namorado. Vocês estão vendo que sério isso? Isso é uma das histórias, gente, que eu ouvi ao longo desses anos. E é claro que eu não estou querendo dizer aqui que uma pessoa que quer perder peso precisa cortar os elos negativos, ela vai emagrecer, né, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu estou querendo dizer que quando 2 pessoas estão conectadas energeticamente de forma negativa, muitos impactos podem persistir na vida dessas pessoas, mesmo depois delas não estarem nem mais se relacionando. Aí eu pergunto a vocês, imagina no caso de pessoas que ainda estão se relacionando, como que essa troca não pode ser tão negativa e fazer mal para essas pessoas ali. Então a gente vai ter que falar sobre isso aqui hoje, viu? E aí, gente, nessa história ficou muito claro para mim que existe uma chave de conhecimento que não é muito falada, que não é muito popularizada. Ou então, quando ela é falada de um jeito superficial. Eu estou falando da ideia de que, quando a gente trata um centro de energia, quando a gente trata a parte do corpo ou as funções emocionais ou mentais associadas a um centro de energia, a gente pode ver muitas melhoras incríveis acontecendo nessa pessoa. Se você tem uma dor crônica ou se você conhece alguém que tem uma dor física ou uma questão emocional que já está perdurando há muito tempo, esse conhecimento sobre o Pranic Healing pode ser uma verdadeira libertação para você. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui. E aí, gente, quando eu estava aqui pensando nessa aula, eu mandei até uma mensagem para um dos nossos grupos, que é o grupo Dicas de Cura, o grupo de WhatsApp. Aliás, imagino que muitos de vocês estejam aqui hoje por conta desse grupo, né? E eu tô até, assim, feliz de estar aqui hoje e estar podendo ver alguns de vocês, né? Às vezes eu vejo os nomes de vocês ali no grupo e não conheço as carinhas, então é bom a gente de vez em quando fazer esses encontros para a gente se conhecer. E então eu perguntei lá no grupo Dicas de Cura quais que são as principais questões, né, que as pessoas têm em relação às relações e à energia. E aí 3 temas apareceram, gente. Eu quero ver se a gente consegue falar desses 3 temas aqui hoje, senão a gente vai ter que marcar uma outra aula. Então o primeiro tema é o seguinte:
Tema número um, muita gente está envolvida em algum tipo de relacionamento, relacionar-se é ser humano, né. Então pode ser na família, pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser com amigos, mas você sente que o outro está numa vibração um pouco mais baixa que a sua. E como é que você faz então para não entrar nessa onda, para não cair nessa vibração mais baixa também, ou até para evitar de você ser uma esponja e ficar sugando essas energias negativas do outro? Essa é uma questão, gente, que aparece sempre, sempre, sempre. Inclusive hoje, um de vocês me mandou uma mensagem em privado, né? Eu adoro receber mensagens de vocês, viu, gente? Seja no grupo, seja em privado, podem me procurar sempre. E essa pessoa fez isso. E aí ela me falou o seguinte, que ela, tem uma história na família, então resumindo a história dela, ela tem uma vivência na família onde por muito tempo ela foi considerada como se fosse uma vilã, e a família dela colocando ela nesse lugar ruim, e ela fica se perguntando: quais terão sido as consequências de uma vida inteira nesse lugar ruim, considerando que essa pessoa hoje tem por volta de 60 anos. Então, vocês podem imaginar isso? Quantas energias negativas não devem ter circulado ali naquela família? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ver, a gente precisa falar sobre isso. As consequências, o impacto negativo que pode acontecer quando a gente está numa relação onde existe muita troca de energia negativa, tá? E eu queria pedir a vocês para, por favor, fecharem os microfones de vocês, tá bom? Eh, e porque às vezes tem uns barulhinhos ambientes e como tem muita gente aqui, são quase 100 pessoas aqui hoje, aí o barulhinho de um pode acabar atrapalhando o outro. Então quando vocês quiserem fazer perguntas, aí vocês abrem, tá bom? Eu tô vendo aqui no chat, a Miranda perguntou se esse elo negativo pode existir em qualquer tipo de ligação. Pode, Miranda. Às vezes a gente acha que os elos negativos de energia só existem, em relações amorosas. Isso não é verdade. Eu já vi, ao longo desses 20 anos conhecendo o Pranic Healing e como terapeuta, eu já vi elos negativos envolvendo, olha, irmãs, eu já vi amigos, pessoas dentro da família que não marido e mulher, então todo tipo de no trabalho também, então esses elos podem acontecer sempre que há uma relação entre pessoas, pode haver um elo negativo ali, tá bom? Então, vamos continuar. Então essa foi a primeira questão, né, que vocês me trouxeram. A segunda questão que vocês me trouxeram foi assim: "Ah, Lívia, eu entendo sobre energia, eu sei que a gente vive num oceano de energias, só que tem que, desde que eu entrei em contato com esse mundo das energias, pouca coisa mudou na minha vida. Eu continuo me sentindo mal em alguns lugares, continuo achando que eu estou me contaminando. Nas relações que eu tenho, eu ainda acho que eu sou esponja. Então, poxa vida, como é que eu faço para eu poder aplicar positivamente o pouco conhecimento de energia que eu tenho na minha vida para me ajudar nas minhas relações?" Essa é uma outra questão que vocês trouxeram. E eu quero muito que vocês fiquem aqui para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso, porque eu tenho uma resposta muito interessante sobre essa questão. E aí, a terceira questão que vocês me trouxeram também é uma questão campeã, que é: como atrair bons relacionamentos? E aí, mais uma vez, isso não está limitado a um amor. Isso também, muitas pessoas hoje em dia estão se sentindo sós, não só por não terem um relacionamento amoroso, mas pela falta de amigos. A nossa sociedade está isolando as pessoas dentro de casa, dentro dos seus smartphones. Então, a questão de poder atrair pessoas com quem a gente tem uma afinidade é de suma importância. Então, a gente vai falar sobre isso aqui também, tá bom? E se você ficou curioso para saber, então, o que a gente tem para falar aqui sobre essas questões energéticas e também sobre técnicas de cura energética que podem ajudar nessas questões, fica aqui até o fim. Mas não fica até o fim só por isso, não. Fica também por três motivos. O primeiro é que no fim, como eu comentei agora há pouco, a gente vai fazer uma prática, uma técnica de cura aqui para dar um reset na nossa energia dos relacionamentos. Então é muito importante que você fique até o fim, porque, gente, o conhecimento sobre energias, ele não é só mental. Não adianta a gente só entender. A gente precisa transformar a nossa aura. Isso é super, super importante. Então fica até o fim. O segundo motivo é que vocês devem estar sabendo que nos dias 15 e 16 de fevereiro eu vou oferecer o curso presencial de Pranic Healing, que vai ser na Gávea, aqui no Rio de Janeiro.
Amanhã é o último dia para as pessoas que querem se inscrever e querem aproveitar o desconto. Amanhã, quarta-feira, dia 29 de janeiro, a partir de quinta-feira, as inscrições permanecem, porém sem o desconto. Mas não é só isso. No fim dessa aula aqui, eu também vou oferecer para vocês mais um presente. Gente, isso tá muito molezinha. Então, além do desconto, quem ficar até o fim dessa aula, eu vou contar para vocês qual é o presente e como que vocês podem, né, se beneficiar ganhando esse presente para quem se inscrever no curso, tá bom? Então, são os 3 motivos aí para você ficar até o fim, tá bom, pessoal? E agora eu quero rapidamente, falar para vocês aqui sobre mim, porque muitos de vocês me conhecem, muitos de vocês não me conhecem ainda. Então, rapidamente eu quero tocar, nesse ponto, né. Mas por que que eu vou ficar aqui assistindo essa aula até o fim, né? Quem é essa pessoa que está aí falando comigo? Olha, gente, meu nome é Lívia França e desde pequena eu sempre fui muito sensível às energias, muito perceptiva. E eu sempre quis conhecer tudo que dava sobre espiritualidade. Eu sempre levei muito a sério, por exemplo, a igreja. Eu sempre fui à igreja quando eu era menor, meus pais me levavam à igreja católica e eu levava a sério, sabe, a missa. E em determinado momento eu passei a frequentar, o kardecismo, junto com algumas pessoas próximas à família. Eu já fiz cursos de reiki, teosofia, eu já fiz cursos de cura arturiana, tarô, mindfulness e muitas outras coisas. Então, isso é um pouquinho da minha trajetória, tá? E enquanto eu ia seguindo essa trajetória no mundo material, eu estava caminhando na minha formação na faculdade de direito. Porque eu queria, eu achava que eu queria dar uma contribuição, né, nessa minha passada pelo planeta, né, que todos nós temos essa, né, a nossa vida em que nós estamos nesse momento, e eu queria, então, poder contribuir através da justiça. E então, enquanto eu estava na faculdade, eu participei da criação de uma ONG que ensinava direitos, para as crianças em escolas públicas. Essa ONG chegou a ter 100 voluntários, foi super especial. Eu entrei no mestrado depois da faculdade, e aí eu fiz um segundo mestrado. Eu fui para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado em direito lá. E só que, gente, depois dessa caminhada toda, eu fui representar Harvard ainda em Angola. Passei um ano lá na ONG mais crítica de Angola. Eu falei no jornal, eu falei no rádio, eu escrevi artigos e fui ameaçada de morte. Enfim, isso é uma outra história. Muitas coisas aconteceram por lá, mas o chamado para trabalhar com energia foi mais forte. Então, depois disso tudo, eu retornei ao Brasil, abri mão dessa carreira jurídica, abri mão desses 2 mestrados e falei: "Eu vou trabalhar com energias". E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz inúmeros cursos dentro da escola do Pranic Healing, alguns com o próprio fundador, o mestre Shoa Koksui, e sinto que até hoje ele continua me guiando, me iluminando, abrindo meus caminhos. Esse Oi? ano eu tive um convite muito especial. Todo ano, a central do Pranic Healing, que é nas Filipinas, convida apenas algumas pessoas, algumas pessoas que estão se destacando mais no Pranic Healing no mundo, para poderem participar de um retiro lá nas Filipinas. E eu fui uma Oi? das convidadas esse ano, então eu estou me Oi? sentindo muito feliz. Tem alguém com o microfone aberto aqui, deixa eu ver quem é para poder fechar esse microfonezinho. Então eu estou me sentindo muito feliz, por conta do reconhecimento, né, em relação ao meu trabalho, reconhecimento mundial. Então esses dias eu estou muito, muito feliz. Então, gente, isso é um pouquinho sobre mim, para vocês saberem quem é a pessoa que está falando com vocês aqui hoje, tá bom? Então a gente vai falar sobre Pranic Healing em relacionamentos, né? E o que é relacionamento, todo mundo já sabe. Mas o que que é Pranic Healing? É uma modalidade de medicina energética que retira energias negativas e substitui essas energias negativas por prana saudável, recarrega a nossa aura com o uso das mãos e de certos comandos mentais. Como o corpo energético é o molde do corpo físico e também é o molde das nossas emoções e dos nossos pensamentos, tratar desse corpo energético é como ir direto à raiz do problema.
Para começar, então, você precisa saber que o mundo da energia é como se fosse um molde, a planta do que acontece na nossa vida social, nas nossas finanças, na nossa saúde, nas nossas emoções. Isso significa que, se eu souber, prestem atenção que eu vou falar agora é super importante. Se eu souber como ajustar, reequilibrar a energia de uma pessoa, vários aspectos da vida dessa pessoa podem se reequilibrar também. Como que a gente molda o corpo energético? Como que a vida pode se transformar? Eu já contei para vocês agora há pouco o exemplo de uma pessoa que teve sua vida totalmente transformada, né? Através do uso das técnicas do Pranic Healing. Você limpa a vida energética e a vida material também se movimenta. Uma coisa está atrelada à outra. E vamos entender qual que é o mecanismo por trás disso, tá bom? Eu vou dar 2 informações para vocês agora, gente. A primeira informação é mais básica e depois eu vou pra informação mais avançada, tá? Primeira, você gasta energia quando você trabalha, quando você pensa, quando você movimenta o seu corpo. Você gasta energia com tudo que você faz na sua vida, basicamente. E, do mesmo jeito que, se você precisa comer de tantas em tantas horas, você também vai precisar repor a sua energia de tanto em tanto tempo. Se eu falar para vocês assim: "Ah, vive sua vida, caminha, cuida da sua casa, faz seus trabalhos domésticos ou trabalha, e aí, e fica 5 dias sem comer". E isso vai ser muito ruim para todo mundo, porque a gente não vai conseguir repor a energia que a gente gastou nessas atividades físicas. E a mesma coisa acontece na energia. A gente gasta energia também com as nossas atividades. Em termos práticos, isso significa que você precisa manter os teus chakras energizados para você viver o máximo da sua potencialidade, tá bom? Essa é a primeira informação. E aí agora eu vou dar a segunda informação, a informação avançada. Sim, é verdade que a gente precisa energizar nossa aura, só que mais do que isso, a gente precisa limpar. Na maior parte das vezes, a gente vai gastar 60 ou 80% do tempo do atendimento energético fazendo o quê? Limpando, mais do que energizando, limpando. E essa é uma das grandes diferenças entre o Pranic Healing e outras técnicas de tratamento energético, tá bom? Porque outras técnicas de tratamento energético, elas vão focar apenas na energização. Então, elas vão inundar a pessoa de energia positiva, só que aquela energia negativa que estava lá, como no nosso caso aqui, que a gente está falando de relacionamentos, então, energia de raiva ou de frustração que essa pessoa sente porque não está feliz no relacionamento, essa energia de incompreensão, porque não se sente atendida pelo seu par, essa energia de cansaço por estar investindo numa relação e ela sente que não está funcionando. Essas energias todas, elas, se elas não são limpas, elas estão dentro da aura da pessoa. Então a gente pode vir e energizar, energizar, energizar. Só que como é que vai fazer para isso sair? A gente precisa limpar, a gente precisa retirar essas energias. Então, esse é um grande diferencial entre o Pranic Healing e outras técnicas de cura energética, tá? Então, você precisa saber que os seus chakras precisam estar limpos, com nenhuma ou quase nenhuma energia suja e uma grande quantidade de prana para você ter relacionamentos equilibrados, bem-sucedidos, felizes. Só que isso não é tudo. Sem chakras equilibrados e com excesso de energia suja ou com falta de prana, você acha que uma pessoa que está sem paciência num dia difícil, ela vai conseguir ser amorosa para perdoar o outro, para aceitar um processo difícil? Claro que não. Então a gente já vai entrar aqui na primeira questão. Disse para vocês que a gente ia tentar ver 3 questões aqui hoje. Então, a primeira questão é aquela, assim, que muita gente me diz, gente, as pessoas falam isso tanto. Estou envolvido num tipo de relacionamento, mas sinto que o outro está numa vibração mais baixa. Pensa comigo aqui, gente. Se você usou uma roupa o dia inteiro, principalmente nesses tempos desse calor todo, usou uma roupa, suou, deixou cair uma comida nessa roupa, você acha que se você não lavar essa roupa, de repente, como num passe de mágica, vai ficar limpa? Instantaneamente não vai, essa roupa vai ficar suja. E aí então você usou a roupa hoje, sujou. Aí amanhã você coloca a mesma roupa,
vai fazer mais exercício físico, vai almoçar macarrão com molho de tomate, deixa cair o macarrão na roupa. Sujou. O que que você vai fazer no dia seguinte? Já pensou se você usa de novo a mesma roupa? Tá começando a ficar nojento já esse exemplo que eu tô dando. Gente, mas é isso que as pessoas fazem com a energia delas. Elas se estressam no relacionamento, têm brigas, confrontos, preocupações e não limpam a energia delas, nem a energia do outro e nem a energia da relação. E acham que tudo vai ter que ficar instantaneamente maravilhoso de novo, sem que elas façam nada. É a mesma coisa que você esperar que você use 3 dias uma roupa que está ficando cada vez mais suja e que ela, de repente, vai se limpar sozinha. Não é assim que funciona. Então, se o seu marido, se o seu filho, se a sua irmã tem um emprego que é causa de estresse para ele ou para ela, isso gera, sabe o que, gente? Energia de estresse nessa pessoa. Hoje em dia, quando a gente vai nos cursos de Pranic Healing, a gente vai analisar quanto tem de energia de estresse numa pessoa. Gente, é impressionante. Não existe ninguém que não tem energia de estresse. O estilo de vida que a gente está vivendo, ele carrega as pessoas com essa energia. Algumas pessoas estão em relações tóxicas no trabalho ou dentro de casa, estão sendo menosprezadas, ofendidas, e a aura dessas pessoas registra essa energia suja também. E aí, quando essa pessoa volta para casa, vai te encontrar, o que que você acha que ela está trazendo com ela? Você acha que ela está trazendo uma energia super fresquinha? Ela pode até ter tomado um banho, tá perfumada, cheirosa, mas a energia dela tá como? Nada bem. O fundador do Pranic Healing, o mestre Showa Sui, ele dizia o seguinte: limpe a energia da sua esposa ou do seu marido antes deles voltarem para casa depois do trabalho. Para quê? Para você evitar de você se contaminar com a energia suja que aquela pessoa pode estar trazendo. E às vezes, gente, não é o trabalho, às vezes a pessoa está vivendo um momento emocional desafiador na vida, que pode ser uma transição para aposentadoria, por exemplo. Eu conheço um caso de uma pessoa que estava fazendo a transição para aposentadoria, o marido dela já tinha feito, ela ainda estava na vida profissional dela, e era muito difícil que os dois conseguissem conciliar os estilos de vida deles. Isso estava gerando um tormento grande ali na relação. Então, pessoal, a gente precisa saber disso. Se você quer continuar nessa relação com essa pessoa, ou se você não tem escolha quanto a isso, você precisa limpar a energia dessa pessoa. Não é achar que você vai salvar essa pessoa, mas pelo menos limpar a energia para impedir que você seja afetado com aquelas energias negativas. Vocês estão entendendo aqui? Eu estou vendo que vocês estão aqui compartilhando algumas informações sobre do que vocês querem saber, e estão também fazendo perguntas aqui no chat, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha para poder responder todas essas perguntas, tá? Podem ir colocando as perguntas aqui no chat, tá bom? Então, gente, tem uma outra coisa muito importante também. Eu quero partir do princípio que hoje à noite eu tô falando aqui para pessoas que que são pessoas que já estão buscando um despertar há algum tempo. Então eu quero achar, e eu realmente acho, que as pessoas que estão aqui assistindo essa aula hoje são pessoas que já têm algum nível de olhar para dentro, tá bom? E para essas pessoas eu vou ter que fazer uma outra pergunta que é: a gente falou aqui em limpar as energias negativas da pessoa complicada com quem você está se relacionando. Mas, gente, isso não é tudo. Tem alguém aqui que já está totalmente iluminado e acha que também não acumula energias negativas? Você também precisa limpar as suas energias negativas, porque a sua energia de irritação, de desgosto, de tristeza também afeta a sua aura, e então também afeta a sua relação. Acontece direto, gente, da pessoa chegar no curso de Pranic Healing com uma tarefa que ela já escolheu. Então, tipo assim, eu vim fazer esse curso para isso, sabe? E ela fala assim: eu vim aqui fazer esse curso para trabalhar a energia do meu parceiro, porque a energia dele é péssima.
Só que quando a pessoa chega no curso e ela aprende a medir quanto tem de energia negativa na aura dela também, né? Porque no curso a gente vai medir quanto tem de energia negativa na aura do outro, na relação entre vocês dois e também na sua própria aura. E quando a pessoa mede, ela fala: Eita, eu também tenho uma participação aqui, né? Ela sabe, a pessoa percebe que ela também é parte do problema. Pode ser que ela não seja a parte principal do problema, mas ela também pode estar adoecendo em algum nível esse relacionamento. Vocês estão vendo como é extremamente importante, gente, aprender a limpar as energias negativas, tá? Como que você precisa receber a técnica para limpar os seus chakras. Então, hoje aqui no fim da nossa aula, a gente vai fazer um pouco disso, mas é muito importante. Eu quero convidar vocês para estarem comigo no curso de Pranic Healing, dias 15 e 16 de fevereiro, porque eu quero muito compartilhar com vocês essa técnica, tá bom? E aí a gente chega na nossa segunda questão, hein, gente? A nossa segunda questão é assim, olha, essa daí também, nossa, é tão comum. Lívia, eu entendo sobre energia, eu já estou há um tempo lendo uns livros, pesquisando, e eu sei que a gente vive num oceano de energias. Só que ao meu redor, pouca coisa mudou nas minhas relações desde que eu comecei a estudar sobre energias. Vamos falar sobre isso, gente? Olha, vamos lá. Tem que ir mais fundo aqui agora, tá? Tem uma coisa, gente, muito legal que está acontecendo no mundo nos últimos anos, que é que tem muita gente falando de energia. E isso é maravilhoso, isso é super especial, isso é super importante. Eu dou graças a Deus todo dia que o tema das energias, da cura energética, está se popularizando. Só que tem gente, tem muita gente, muito mais do que a gente gostaria, que cria autoridade só em número de likes. Ou então só falando coisas superficiais. Quem aqui tá nas mídias sociais já deve ter se deparado com gente assim por aí. Com gente que tem um monte de likes, um monte de compartilhamentos, um monte de sei lá o que dessas coisas aí, de coraçõezinhos, mas quando você vai ver o conteúdo que essa pessoa está trazendo, é uma coisa super, super ali superficial, sem estar amparado em uma técnica importante, potente por trás. Aí você ouve falar que existe um mantra para atrair um amor. Aí você vai e canta esse mantra para você atrair esse amor, para você ter uma pessoa nova na sua vida e nada acontece. Aí você ouve falar que tem que tomar um banho de um certo jeito, numa certa fase da lua, com mais ervas. Aí você vai, compra ali as ervas e toma o banho e nada acontece. Aí você ouve falar que tem uma simpatia para melhorar a sua relação no seu casamento, uma simpatia para atrair um amor novo na sua vida. Aí você faz a simpatia lá, 7 dias, 14, 21 dias e nada acontece. Algumas vezes essas coisas podem até ajudar, mas a verdade, gente, é que muitas vezes essas coisas são simples demais e elas não vão dar conta de toda a complexidade que é o mundo das energias, o sistema dos nossos chakras e a nossa aura. Eu vou te contar então, tá? Para você saber de onde vem o que a gente está falando aqui hoje, eu vou te contar quem foi o mestre Showa Sui, que é o fundador do Pranic Healing. Esse cara, gente, ele é de origem filipina. Ele sistematizou os passos da técnica e ele experimentou por 20 anos os passos da técnica. Ele convidava diferentes clarividentes para que essas pessoas pudessem comprovar os achados que ele estava pesquisando. Ele foi um engenheiro químico, então ele tinha essa coisa da ciência muito forte. Ele intuía as técnicas a partir da informação do professor espiritual dele, que era uma pessoa extremamente evoluída, e ele então, aqui entre nós, né, no mundo material, ele então chamava diferentes clarividentes e experimentava e testava para comprovar se aquelas técnicas estavam realmente tendo resultados. Ele era uma pessoa tão especial, esse mestre, que 3 espíritos evoluídos encarnaram junto com ele, na mesma encarnação, no mesmo período em que ele estava, né, encarnado aqui, para poderem guiar esse mestre em realizar de fato a missão dele, que era sistematizar o Pranic Healing. Ele espalhou, gente, a técnica por mais de 100 países.
nós temos hoje em dia pesquisas científicas comprovando os efeitos da técnica. No Brasil, a gente tem médicos, veterinários, fisioterapeutas, inúmeras pessoas de muitas áreas da saúde mental, da saúde física, referendando a técnica e trabalhando já hoje em dia dentro de seus consultórios com Pranic Healing também. Esse mestre escreveu mais de 30 livros. Vocês estão vendo que é um trabalho muito sério, com uma base encorpada. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que o buraco é mais embaixo, tá bom? Então, eu quero que isso aqui sirva como um alerta, né? É divertido a gente ficar, às vezes, ali nas mídias sociais e, né, e passando um tempo. Eu não gosto, tá? Mas eu entendo que muitas pessoas gostam e achem divertido isso, mas cuidado com a fonte de onde vocês vão extrair os conhecimentos energéticos e espirituais de vocês, gente. Precisa ser alguém referendado, alguém que tenha um aval de uma instituição séria, que tenha aprendido com um mestre importante, porque hoje em dia ninguém mais, hoje em dia não é glamuroso dizer que você tem um mestre, né? Pelo contrário, hoje em dia a gente tem que saber tudo. Hoje em dia a gente tem que ser rei de tudo e tem que já nascer perfeito. Ser rico, ser bonito, ter um corpo bonito, tem que ser tudo 100%. Mas isso não é a verdade. Isso é uma grande ilusão para conquistar likes nas mídias sociais. Então, cuidado aonde vocês vão absorver os conhecimentos espirituais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Diversão, alegria, rir, vão nas mídias. Agora, na hora de obter os conhecimentos, prestem atenção e façam essas perguntas. Quem é essa pessoa que está me falando? Com quem que ela aprendeu? De onde ela veio? Qual é a escola? Essa escola dela foi ela que intuiu ou ela está estendida, expandida em todo o planeta? Tem pessoas sérias fazendo isso, uma comunidade vibrante, como a gente tem no Pranic Healing hoje em dia, de pessoas espalhadas no mundo inteiro, compartilhando e trazendo vivacidade para a técnica, tá bom? Prestem atenção nisso. E aí, gente, olha só. Ter pensamentos positivos, então, é importante, tá? Claro que é, óbvio que é. Então, quando você recita um mantra, quando você aprende um decreto novo para equilibrar um relacionamento ou para atrair um amor, essas coisas são importantes. Só que tem que elas não chegam no ponto de promover mudanças definitivas e duradouras no cerne da questão. Hoje mesmo eu estava tratando uma paciente e essa paciente também fez o curso, né, então é claro que ter feito o curso foi uma grande girada, uma grande mudada na vida dela, e ela falou assim para mim: "Lívia, eu sinto que alguma coisa mudou completamente na minha vida". Foi tão bonito ouvir isso, e eu gostei muito de ouvir isso hoje, né, no dia que a gente está aqui fazendo essa live, né, essa pessoa, tinha uma questão muito importante no relacionamento, e ela, entendeu, ela conseguiu, né, com todo o trabalho que ela vem fazendo nela de autodescoberta, de autopercepção, por conta das limpezas e das energizações, ela foi capaz de entender o que estava acontecendo e ela conseguiu então trazer luz para a questão, para o problema e resolver esse problema dentro do relacionamento dela, junto com o tratamento energético. Então isso é uma coisa muito bonita também que a gente vê quando a gente fala em relacionamentos. Muitas vezes, quando a gente muda a energia de uma das pessoas do relacionamento, essa pessoa, ela tem os chakras dela mais limpos, mais equilibrados, então ela consegue refletir com mais clareza e às vezes ela chega a uma solução que nem é uma solução muito complicada, mas que ninguém naquela relação estava conseguindo ver. Então, quando a gente aprende as técnicas para tirar as energias sujas e deixar os nossos chakras brilhantes e vivos, a gente consegue então superar muitos desses problemas também, viu? Então, pessoal, esse conhecimento todo trazido pelo mestre Shokoku, ele joga muita luz sobre o papel da energia nos nossos relacionamentos. Uma das informações super importantes é que cada chakra tem uma função. E cada chakra sem energia, então essa função pela qual ele é responsável, essa função fica afetada, tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que está com uma crise de ansiedade ou crise de pânico, o medo e a preocupação que essa pessoa sente gastam a energia do chakra da garganta, gastam a energia do chakra do plexo solar. Aí a pessoa se sente, além de com medo, ela se sente desvitalizada, cansada e sem força para melhorar. Vocês já viram isso? Às vezes as pessoas, dentro de uma relação, elas querem transformar alguma coisa, mas elas estão cansadas. Elas já tentaram de tudo e elas não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Uma das grandes razões para isso é que os chakras dessa pessoa
estão totalmente gastos, sem energia, sem prana e precisam ser o quê? Precisam ser recarregados, tá? Então, pessoal, uma das coisas que a gente vai fazer no nosso curso de Pranic Healing é eu vou ensinar para vocês a técnica da exploração de energias, para que a gente possa sentir as energias. Na maior parte das modalidades de terapia energética, ou você já tem uma intuição nata, já nasceu vendo energia, sabendo o futuro, ou você precisa desenvolver uma intuição forte para poder trabalhar. Isso é jogado no teu colo, assim, vai lá, ó. Você tem que saber. Só que não é fácil assim a gente desenvolver uma intuição da noite para o dia. Então, o que eu quero dizer é que não é o seu dever você já chegar prontinho para um curso de cura energética, muito pelo contrário. Tem técnica para que você possa, de uma forma simples, aprender a perceber, a sentir as energias. Aqui, parte da nossa escola é te ajudar a desenvolver essa sensação, essa percepção extrasensorial que a gente está falando aqui, tá? Eh, Só que tem que essa técnica de perceber energias, ela na verdade é só uma porta de entrada, viu? O despertar energético, ele é um processo, tá bom? E eu vou acompanhar vocês dentro do processo de vocês, eu e toda a minha equipe. Então a gente tem um monte de vídeo gravado no YouTube, só que restritos para quem já fez o curso de Pranic Healing, para vocês poderem treinar, praticar e aprender, aprofundar os conhecimentos. A gente tem vários encontros online, presenciais, a gente tem um grupo de WhatsApp interno para as pessoas tirarem dúvidas diretamente comigo. A gente tem um grupo de estudos online quinzenal, que é uma coisa linda, que já está se reunindo há vários anos. E esse ano a gente vai estudar o livro Cura Esotérica, da Alice Bailey. Se você se interessa, vem se juntar ao nosso grupo de estudos. A gente tem um estágio para que você possa praticar o Pranic Healing com supervisão, com orientação, tirar as suas dúvidas, perder aquela desconfiança que às vezes a pessoa tem no começo. E quase tudo isso aqui ou é bem barato ou é gratuito, porque eu sei que o investimento inicial no curso, dependendo do seu momento de vida, pode ser um investimento que demanda, mas depois que você já está dentro da escola, você vai ter muitos benefícios por você, por conta dessas atividades, onde a maior parte delas vai ser gratuita, tá bom? Então, pessoal, vamos continuar aqui falando o seguinte, olha só, eu quero falar para vocês agora sobre a última questão que foi perguntada, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje, que é a questão de como que eu faço para atrair bons relacionamentos, seja no amor, mas seja também em outros cenários. Como que eu faço para atrair relacionamentos na mesma vibração, gente? Muita gente está se sentindo só, muita gente está se sentindo só, não só por falta de amigos, gente, mas mais do que isso, por falta de companheiros de caminhada espiritual. Acontece com você, de você sentir assim? Olha, às vezes a gente tem amigos que a gente conhece há muito tempo e que a gente ama essas pessoas, tá? A gente gosta muito delas. Mas você queria falar de outras coisas, você queria falar desse assunto aqui de hoje, de energia, você queria falar dos seus chakras, você queria poder trocar do tipo, puxa, eu fui num lugar tal e senti minha energia drenada. O que será que aconteceu? Você queria poder falar isso com alguém. Só que você não tem espaço, na sua família não dá, com esses seus amigos antigos não dá. Então, pessoal, eu quero também convidar vocês para chegarem aqui no Devac, nessa nossa casa das energias, chegarem e ficarem. Vem aqui participar com a gente. A gente tem meditações gratuitas toda quarta-feira às 5 da tarde, presencial no Leblon ou online. A gente tem um monte de atividades acontecendo. Então vem e fiquem pertinho aqui, porque a gente precisa construir essa rede de amizades, de companheiros espirituais que estão passando pelas mesmas coisas que a gente, que vão entender as nossas demandas, que vão apoiar a gente também a seguir adiante, porque às vezes a gente é cansativo, não é? Às vezes essa vontade que a gente tem, que a nossa alma insufla na gente por querer crescer espiritualmente, às vezes por conta das relações ao nosso redor, às vezes fica muito pesado. Então a gente precisa ter amigos espirituais, tá bom? Então venham aqui para a gente ter essa rede de amigos espirituais, tá? E aí, gente, então o que acontece do ponto de vista energético, quando você quer atrair amigos espirituais ou atrair um amor ou atrair amigos em geral, o jeito mais eficaz de fazer isso é o quê?
é transformar a sua própria energia e passar a irradiar energias positivas a partir da sua própria aura. Isso é muito importante que a gente saiba. A gente irradia para fora a energia que a gente tem dentro da gente. Só que não é tão simples assim. Mais uma vez, não é tão simples assim, né? Talvez você já até soubesse disso que eu falei agora, né? Ah, Lívia, eu já sei que eu preciso, né, que eu irradie o que tem dentro de mim. Tudo bem. Só que, como eu vinha dizendo, para que você irradie boas energias, para atrair pessoas com boas energias, você vai precisar fazer o quê? Limpar as energias negativas dentro de você, não é? Só que depois disso vem uma outra pergunta, tá? Olha só, que é: onde será que você precisa de limpeza energética dentro da sua aura? Porque eu já disse para vocês, a coisa é meio complexa, não é tão simples assim, não é: "Ah, vou aqui tomar um banho, pronto, estou 100% limpo e iluminado". Não é assim. A gente precisa aprender a identificar aonde tem energias negativas e a gente precisa aprender também, como faz para limpar essas energias negativas e como faz para se recarregar dessa energia gasta que foi embora. Gente, uma coisa que acontece muito, eu tô aqui, a gente está falando de relações, eu tô lembrando, de vez em quando, a gente vai, fazer medição de energias, né, e aí a pessoa tá, assim, com a energia na aura dela no geral não tá boa, mas aí quando a gente chega, assim, no chakra do umbigo, no chakra sexual, principalmente no sexual, a energia tá tão suja, mas tão suja, que até, assim, parece até que é a energia um chakra de uma outra pessoa, de tão suja que tá, não condiz com o resto da aura. Nessas situações, pode ser que essa pessoa tenha tido relações sexuais ou esteja numa relação onde ela tem um parceiro sexual e a energia desse parceiro não tá boa. E aí essa pessoa se contamina pela prática do ato sexual. Olha só, gente, como as coisas podem ser. Então a gente precisa aprender a identificar aonde que está sujo. Pode ser que você nem saiba disso. Pode ser que você não tenha parado para pensar, que você nem saiba. Ah, eu tenho um parceiro, a gente se ama, a gente se dá bem, talvez você nem saiba que você pode estar se contaminando no chakra sexual. Então precisa saber aonde que está a energia suja e muitas vezes trabalhar em você e trabalhar no seu parceiro ou na sua parceira também, tá? E porque assim, gente, presta atenção, se você vai no médico, aí você fala assim: "Ah, eu tô", a pessoa diz, essa pessoa te fala que tá com problema no fígado. O médico vai dar um remédio para quê? Para o fígado. Não vai ser assim: "Ah, paciente, você tá com problema no fígado, então vou te dar esse remédio aqui que é para o coração". Não é assim, gente. Só que na energia é a mesma coisa, as pessoas têm uma mania, cara, de simplificar demais as coisas. E não é assim, a gente precisa oferecer o nível de seriedade que o assunto demanda. Então, na energia é a mesma coisa. Precisa aprender a identificar, porque se é o chakra do baço que está com a energia suja, não adianta só tomar um banho de não sei o que na aura, porque se o chakra do baço está com a energia suja, precisa limpar o chakra do baço. Mas para saber qual é, tem que aprender a identificar qual é, tá bom? Esse é um dos principais assuntos que a gente vai falar no nosso curso, tá? Se você quiser, por exemplo, puxa, Lívia, eu queria saber como é que tá a energia do meu casamento, não só a minha energia, não só a energia do meu marido, da minha esposa, mas a energia da relação, ou a energia da sua relação com uma pessoa do seu trabalho, com um amigo seu. Para que a gente identifique isso, a gente precisa da técnica de exploração de energias, tá? E aí, gente, eu quero, antes da gente fazer nossa técnica, eu quero contar para vocês uma outra história que sempre me emociona quando eu ouço falar, que é uma senhora e essa senhora, ela chegou para mim, com um problema muito grave na família dela, e o problema dela era assim: ela era casada e tinha 3 filhos, só que uma das filhas eram 2 mulheres e um homem, uma dessas filhas eram todos adultos já, essa filha, ela tinha muitas, dificuldades com o pai, né, então assim, era uma briga do pai com a filha, da filha com o pai, a ponto de essa filha em determinado momento da vida não conseguia nem subir no apartamento dos pais, então quando ela queria falar com a mãe, que é essa senhora que me trouxe essa história, a mãe descia para sair do apartamento para ir para fora do prédio para poder falar com a filha, porque a filha não entrava dentro de casa, porque o pai não deixava.
E então, assim, uma história bem complicada. E aí essa senhora começou então a fazer meditação dos corações gêmeos, e eu sei que muitos de vocês aqui fazem a meditação dos corações gêmeos, que é a meditação que a gente faz toda quarta-feira gratuitamente, é só aparecer e fazer. E é um dos assuntos que a gente também fala no curso, a gente vai, eu vou explicar para vocês passo a passo a meditação. E aí essa senhora começou a fazer todos os dias a meditação dos corações gêmeos. E depois da meditação, ela passou a enviar energias positivas para a família. E aí, gente, foi tão bonito, porque um tempo depois as pessoas voltaram a se falar na família dela. Vocês acreditam nisso? Eles voltaram a se falar. A filha e o pai fizeram as pazes e eles começaram então a passar os natais juntos de novo, a passar as datas festivas junto. E essa senhora, Clara, claro, sempre foi muito grata, né, ao Pranic Healing, às técnicas, e eu sempre me lembro dessa história porque às vezes a gente ouve falar, né, de famílias que estão brigadas, que não se falam, às vezes até recentemente por conta dessas questões de política, né, muitas famílias romperam por causa disso. A energia do amor, gente, quando bem direcionada com a técnica correta, ela é capaz de promover entendimentos e milagres, assim, incríveis. E eu fico pensando, às vezes, toda vez que eu ouço uma história, assim, uma pessoa que fez o curso de Pranic Healing, pegou as técnicas, começou a se trabalhar, a trabalhar na sua família, e aí superou uma questão, eu sempre penso assim: como que seria se essa pessoa não tivesse feito isso nessa encarnação? Ela iria, né, falecer e levando esse problema para a tumba dela e voltaria em outras encarnações com os mesmos problemas. E talvez ainda mais problemas, né, para dar conta. E ali relações de ódio, relações de o ódio, ele vincula encarnações, né. Então a pessoa volta conectada com aquela pessoa de quem ela odiou na encarnação anterior, para ter oportunidade de resolver e de aprender, de vivenciar o amor. Então, gente, sempre que possível, o máximo possível, a gente precisa usar as técnicas, trabalhar com a energia do amor, para que a gente possa elevar a nossa vibração, atrair para perto pessoas que vão contribuir, não pessoas com quem a gente vai construir novas relações daninhas, novas relações perniciosas, não. Pessoas que vão ajudar a gente a crescer, que vão crescer junto, vão ajudar a gente a se livrar das nossas outras correntes. Isso se faz como? Isso se faz elevando a nossa vibração. É muito importante que a gente trabalhe a nossa energia, tá? E eu acho super importante, então, que vocês não saiam daqui hoje sem que a gente já tenha aí um tipo de trabalho, um nível de trabalho, para que essa transformação possa começar imediatamente com vocês, tá? A gente vai fazer então aqui uma técnica, tem até um cachorrinho aí querendo fazer também. Deixa eu ver aqui se eu encontro Sim, esse microfonezinho para fechar. é o meu. Ah, se puder fechar, por favor, tá? Eu tô tentando. Beleza. Deixa eu ver Oi? aqui. Fechou? Eu tô ouvindo sua voz ainda, mas eu não tô ouvindo o cachorro, tô ouvindo o cachorrinho ainda. Ai, tô tentando. Eu tô tentando. Como é que eu digo? Deixa eu ver se eu consigo fechar. Me fala o seu nome, se você me falar, que tem muitas pessoas. Aline. Aline. Aline, espera aí, deixa eu ver aqui se eu Eu não consigo tô fechar. conseguindo. Tá tudo bem, Aline, fica tranquila, tá bom? Tá tudo bem, a gente vai dar um jeito aqui. A gente fica Desculpa, capaz. constrangido nessas É situações, né, mas a gente horrível. vai fica tranquila. Espera aí, deixa eu É, tô, achar aqui. Tem muita gente aqui, mas eu vou ter que achar você é, aqui. Aline, achei, Aline. Pronto, consegui fechar seu microfone, fica tranquila. Vamos lá, gente. Então, eu quero, a gente vai fazer aqui essa nossa prática e depois disso eu vou contar para vocês qual que é o presente que eu vou dar para quem se inscrever no curso, viu? Então, a técnica de hoje vai ser o seguinte: eu vou pedir que vocês pensem numa relação para a qual vocês precisam de cura. Lembrando que a palavra cura, não sei se vocês sabem disso, mas eu acho lindo, a palavra cura, ela vem do latim e ela significa cuidar. Então, quando a gente fala em cura, não necessariamente eu estou falando em ter uma solução positiva, algo que vai resolver todos os seus problemas. Nem sempre é isso que acontece. Cuidar. Cuidar significa o quê? Significa oferecer amor sem ter expectativa do que vai acontecer do outro lado, qual que vai ser o resultado final daquilo.
Então, eu quero que vocês pensem numa relação que é conturbada na vida de vocês hoje. A gente vai trabalhar essa relação aqui, mas saibam que pode ser que a cura dessa relação seja talvez você voltar a falar com essa pessoa e às vezes até ter uma discussão feia, mas uma discussão que resolve. Pode ser sim que a cura dessa relação seja um afastamento, que vocês já tenham esgotado o que vocês precisavam viver nessa encarnação. Mas pode ser também que a cura dessa relação seja que vocês passem a se relacionar com mais amor, com mais entendimento, com mais alegria. Então, o aspecto importante aqui é desapegar-se do resultado. Toda vez que a gente fala em tratamento de cura energética, a gente precisa saber que é preciso se desapegar do resultado, mas isso é um outro assunto. Então vamos lá, gente. Então, eu tô aí dando um tempinho para vocês irem pensando numa relação para qual vocês querem cura. E enquanto isso, eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo para que a gente possa fazer essa nossa meditação. Eu vou colocar aqui uma musiquinha, por favor, me digam, peço uma ajudinha de vocês para vocês me dizerem como que tá esse áudio, se o volume tá bom, tá alto ou tá baixo. Vocês podem me dar uma dica, por favor? Tá bom, estão me dizendo que tá bom o áudio. Ok, então tá bom. Alguém aqui me perguntou, tô vendo aqui, se a prática pode ser feita com você mesmo. Pode, você pode fazer também com você mesmo, se você quiser, essa prática de hoje, tá bom? Então tá ótimo, vamos lá, queridos. Então agora é a hora de que é a hora da gente aproveitar o nosso momento de cura, tá bom? Então, por favor, fechem os olhos. Pense no seu próprio coração. Existe um Deva, existe um ser angelical responsável pelo seu coração. Aguarde alguns instantes, a gente vai se comunicar com esse Deva, entrar em contato com esse anjo do seu coração. Mentalmente, internamente, diga para o anjo do seu coração: obrigada pelo seu auxílio na evolução da minha alma. Reconheça a presença desse anjo e peça a ajuda dele para lidar com a relação escolhida. Diga a esse anjo: obrigada por me ajudar a viver essa relação. A aprender o que preciso, a entender o lugar dessa relação na minha vida hoje. Obrigada por me mostrar novos jeitos de amar na vida, não somente nessa relação, mas em toda a minha vida. Eu renovo aqui os meus votos de querer amar mais e mais, cada vez mais.
Isso, ótimo. Vamos continuar se conectando com esse anjo do coração. Repita mentalmente: eu sei que eu tenho doçura dentro de mim. Obrigada, anjo do coração, por eu ser doce. Eu sei que eu tenho afeto e cuidado dentro de mim. Obrigada por me ajudar a direcionar também esse afeto e cuidado para essa relação. Eu sei que eu tenho apreciação, gentileza e delicadeza dentro de mim. Obrigada por eu ser grata, gentil e delicada. Eu sei que eu sou capaz de aceitação de momentos difíceis e resignação. Eu sei que eu sou capaz de amar o diferente. Eu sei que eu sou capaz de ter coragem para seguir adiante, mesmo nos momentos difíceis. Obrigada, anjo do meu coração, por me ajudar nessa relação a ter aceitação, resignação e a ser capaz de amar, 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 amar muito. Eu sei que eu tenho generosidade dentro de mim. Eu sou capaz de ajudar o outro. Obrigada, o anjo do meu coração, por permitir que eu seja generosa nessa relação. Eu possa plantar simpatia, alegria e felicidade nessa relação e em todos os demais relacionamentos da minha vida. Agora eu vou reservar alguns instantes para que você possa silenciosamente dizer as suas próprias palavras para o seu anjo do coração, do que você precisa dele, o que você precisa que te ajude a oferecer para essa relação. Diga a ele.
Vamos chegando ao fim dessa prática. Vamos então agradecer também ao anjo do coração por todos os dons e presentes inesperados que a vida pode me trazer nas minhas relações comigo mesmo e com todas as pessoas ao meu redor. Eu possa crescer, evoluir, me transformar e amar cada vez mais. E que do mesmo jeito que nós nos beneficiamos, todas as pessoas do planeta, em todos os locais, em todos os países, todos os seres em todos os cantos do planeta sejam também abençoados com amor, aceitação, entendimento e felicidade. Suavemente, podemos voltar e vir abrindo os nossos olhos mais uma vez, devagarzinho. Retornando para esse momento de mente desperta. Vocês estão se sentindo bem? Ai, eu adorei. Essa noite aqui tá finalizando com um coração leve, quieto, calmo e otimista, né, para a vida. Queridos, para finalizar, eu quero então agora dizer para vocês. Ai, difícil, né? Voltar a falar aqui outras coisas com essa energia boa toda aqui dentro da gente. Quero dizer para vocês então que agora é a hora do presente, né? Que eu disse que eu ia dar para quem se inscrever no curso. Então, é, finalizando, hoje é dia 28 de janeiro, terça-feira. Então, quem se inscrever no nosso curso de Pranic Healing até amanhã, dia 29 de janeiro, quarta-feira, você ganha um desconto. O valor do curso, muitas pessoas perguntam o valor. O valor do curso até amanhã é 5 parcelas de 240 ou um desconto especial no Pix por R$ 990 apenas. E a partir de quinta-feira, o curso volta para o valor normal dele, que é R$ 1.350. Então, super desconto até amanhã. Quem se inscrever até amanhã ganha não apenas esse desconto, mas também vai ganhar um atendimento particular gratuito com um terapeuta fera aqui da minha equipe. São pessoas que estão produzindo resultados incríveis de cura energética e então aproveitem para vocês terem essa oportunidade. Quem quer fazer o curso, está inclinado a fazer, aproveita para se inscrever e ganhar essa chance. A gente tem 14, a gente tem 14 atendimentos gratuitos, então até a 14ª pessoa que se inscrever, a gente consegue oferecer o atendimento gratuito. A partir daí, aí a gente já não vai poder mais, porque eu só tenho 7 terapeutas e cada um vai oferecer 2 atendimentos, tá? Então, gente, vocês entenderam a importância da gente ter uma técnica séria, robusta, tá? Por trás. A palavra-chave é essa, é técnica, tá? E eu quero então, eu quero finalizar essa aula aqui dizendo para vocês que muitas pessoas chegam, sabe, ao longo desses anos todos que eu estou dando o curso de Pranic Healing, eu vejo muitas pessoas chegando desgastadas e cansadas e
sem enxergar uma saída para os seus problemas, sabe? Muitas vezes até assim, uma situação de desespero. E eu entendo, porque quem nunca passou problemas graves na vida, eu já vivi e sei que, né, provavelmente todo mundo que está aqui já viveu algum tipo de problema mais grave. Mas a gente precisa saber que as ferramentas que a gente normalmente tem para resolver os problemas de relacionamento, essas ferramentas elas não levam em consideração o aspecto energético, elas não levam. Então as pessoas às vezes levam anos ou décadas para conseguir dar conta de parte de um problema que, se a gente tivesse, né, se a gente conseguisse trazer o olhar energético para a questão também, a gente teria tido um florescer rápido e um florescer tão mais bonito, com tão menos sofrimento. Então, convido vocês a virem fazer o curso e, caso vocês, por algum motivo, não queiram fazer ou não achem que é a hora, permaneçam comigo aqui nos nossos grupos, no grupo Dicas de Cura, no grupo Meditação Online. Eu vou colocar aqui para vocês no, no chat, tá? Para quem quiser se inscrever, eu vou colocar o site, tá bom? Para você fazer a sua inscrição no curso. E vou colocar também o nosso grupo de WhatsApp, o Dicas de Cura, para quem quiser entrar, é um grupo onde a gente está sempre mandando, eu mando semanalmente um conteúdo com dicas de cura, energias e chakras. E também temos o nosso Instagram, né? Para quem ainda não segue, segue lá, porque tá super bonito, viu? Tem uma equipe super bacana ajudando a gente a fazer umas coisas tão bonitas no Instagram. Eu tô assim orgulhosa, sabe, das coisas que a gente está fazendo. Então, olhem lá, sigam, acompanhem, tá? E espero vocês então, viu? Tem uma pessoa aqui perguntando: boleto? Sim, pode ser por boleto também, viu, Miranda? Eu não falo boleto porque raramente as pessoas querem boleto hoje em dia, mas é uma das formas possíveis de pagamento também, tá? E vamos fazer um agradecimento, gente, aqui por essas energias que a gente recebeu, né? Por esse encontro, tá? Então convido vocês a se juntarem a mim nessa pequena prece final. Ao Ser Supremo, a todos os grandes seres, mestres sagrados, ajudantes espirituais, a nossa alma superior, a todos os nossos guias e protetores, obrigada por toda ajuda, proteção e orientação divinas e toda a cura recebida aqui hoje. Com gratidão, respeito e amor em plena fé, nós agradecemos que assim seja. Queridos, então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ficar mais aqui um tempinho online, vou olhar aqui as perguntas que vocês colocaram no chat e quem quiser fazer novas perguntas, fica à vontade e vou liberar se alguém tiver precisar sair, fique à vontade. Ah, antes de sair eu quero tirar uma foto, espera aí, gente. Quem não se incomodar, gostaria que a gente tirasse uma foto, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Uhum. Ah, tá. Eu acho que, nossa, quanta gente bonita aqui, hein? Então vamos lá, quem puder abrir sua câmera, tá? E a gente vai então, vamos lá. Um, 2, 3 e já. Ótimo, obrigada, gente. Então, deixa eu olhar aqui o que vocês colocaram aqui nesse chat, quantas perguntas interessantes. Tem como medir energia negativa? Sim, tem, tá? Quando não temos uma energia compatível com o outro, temos uma energia menor ou uma energia, como é que é? Uma energia menor ou uma energia maior com a do outro? Não entendi, Carol, a pergunta que você colocou aqui, 8 horas da noite. Se você quiser escrever de novo, eu fiquei na dúvida aqui, como é que é? Ah, legal, as pessoas falando que querem fazer o curso, que legal. Alguém escreveu aqui, o sujo falando do mal lavado. Eu acho que foi a hora que eu estava falando que a gente realmente precisa tomar cuidado com essa coisa de só atribuir ao outro a pecha de energia negativa, de carga negativa, né? Porque a gente também tem a nossa. Então, acho que foi nessa hora que a pessoa escreveu isso aqui. Alguém está dizendo assim, ó, Lara disse: Oi, Lívia França, eu tenho dificuldade de conviver com a minha prima, com a minha madrinha, com a minha prima por causa da relação com a minha mãe. Ela falou mal da minha mãe, isso me deixa muito triste. É, isso, eu entendo o que você está falando, Lara.
É importante sim fazer um acompanhamento psicológico para que você tenha um aconselhamento, né, sobre como lidar com essa situação, isso é uma coisa importante. Agora, do ponto de vista energético, a gente precisa saber o seguinte: quando acontece esse tipo de situação de uma pessoa falar mal da outra, o que acontece ali por trás é que a gente tem uma grande carga negativa que está sendo colocada nessa relação. E aí, por mais que você, Lara, queira ir lá e falar com essas pessoas, e falar com a sua prima, falar com a sua madrinha, essa carga negativa no meio da história, ela pode estar atrapalhando esse entendimento. Uma das coisas que a gente aprende a fazer nos cursos, quando a gente está falando de relacionamentos, Lara, e isso tem a ver com o que você está me trazendo, é o seguinte: a gente aprende a desintegrar as energias negativas de falta de comunicação e de falta de entendimento, porque isso é muito comum de acontecer nos casais. Quem está aqui assistindo hoje já fez curso de psicoterapia prânica? Mede depois quanto tem de energia de falta de entendimento entre mim e meu parceiro, ou entre mim e minha amiga, meu amigo, quem quer que seja. Você pode notar que certamente vai ter bastante dessa energia. E aí essas energias, gente, dificultam, atrapalham o relacionamento. Uma vez eu estava tratando de uma pessoa e essa pessoa pediu que eu começasse a tratar do marido dela. Então eu comecei a tratar dela e do marido com o Pranic Healing. E aí ela me disse que na primeira vez que a gente fez a sessão no marido dela, e foi um atendimento à distância, tá? Ele nem veio para o consultório nem nada. Ele naquela noite, ele não sabia que ele tinha sido tratado ainda. E naquela noite, ela falou que depois de muitos anos, ele se aproximou dela e quis dormir de conchinha com ela na cama, que era uma coisa que já há muitos anos não acontecia. Então vejam só, gente, esse homem ele não soube que estava sendo tratado, não houve nada de diferente, não houve nada, não houve uma conversa. Ele apenas, naquela noite, sentiu vontade de se aproximar da esposa dele, uma coisa que ele não fazia há alguns anos. Então, esse é o efeito da energia. Então, Lara, pode ser sim que você retirando as energias negativas dessa relação, que vocês passem a se aproximar, tá bom? E a prática do perdão é muito importante também, né? Eu não falei sobre isso hoje porque a gente tinha outros assuntos, mas a gente precisa depois de toda uma aula para poder falar sobre o perdão, né? Porque tem alguns aspectos importantes. As pessoas falam de perdão de uma forma também, assim, às vezes, que eu acho muito superficial, e a coisa é mais complexa. Mas o perdão, quando oferecido de forma adequada, também ajuda bastante. Uhum. Lei da atração não é a coisa mais fácil. Pedro está colocando, não é, Pedro. Isso às vezes, olha, a gente vê por aí as pessoas falando, pensa positivo que você vai atrair. Gente, isso é parte da história. Se não tem energia, não funciona, não adianta. Não é só pensar positivo. É assim, quer ver que nem você chegar no banco. Imagina que uma pessoa está com R$ 10 na conta bancária. Ela chega no banco e fala assim: eu quero retirar R$ 1.000. Não vai ter como. A maquininha vai falar: olha, saldo insuficiente. Você não tem dinheiro suficiente para tirar R$ 1.000. Você só tem 10. É isso que acontece quando as pessoas olham só para a lei da atração e ignoram o plano energético. Elas vão querer retirar R$ 1.000, vão querer arrumar um namorado novo, vão querer curar o seu relacionamento, mas elas só têm R$ 10, porque elas só têm um pouquinho de energia para poder resolver aquela situação. Então, essa coisa da lei da atração precisa ter cuidado, tá? Alguém está falando da cena do Robson com a Fátima, o Heriberto Leão, a Mariana Santos. Eu não sei o que é isso, desculpa, Lara. Ah, Oi? foi na novela, eu me lembrei. Ah, uma cena da novela, tá bom. As novelas, as séries, os filmes, eles. É tão interessante ver isso, né? Os modelos de relacionamentos que plasmam a energia que a gente traz na nossa aura. Se você parar para pensar, quando a gente assiste uma novela ou assiste uma série, um filme que tem uma relação conturbada ali, qual é o tipo de energia que a gente está trazendo para dentro da nossa aura? Então, é preciso também se atentar para isso. O tipo de energia que a gente está trazendo, não só o tipo de energia que você cria pela sua relação com o outro, mas também o tipo de energia que você está permitindo que o seu estilo de vida inculque em você, traga ali para sua aura. Isso é super importante. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pode fazer. Ah, você também é espírita? Você está perguntando se eu sou espírita? É.
Eu não tenho nenhuma religião em particular, é a Lara que está falando, né. Lara, eu não tenho nenhuma religião em particular, mas eu já naveguei por muitas religiões, eu já fiz iniciações budistas várias vezes, eu já participei ativamente de um centro espírita kardecista, e eu já frequentei outras religiões também, porque é um interesse muito grande que eu tenho e eu aprecio muito também ver o as formas como as pessoas encontram para estarem juntas Ó, praticando a se você espiritualidade quiser, delas. se você quiser assistir, tem toda segunda-feira a live do Renato Pietro, tá bom? Às 8 Ah, horas. tá bom. Ô, Renato, Aí eu tô vendo aqui algumas pessoas agradecendo, pela prática, que bom, que bom. Umas pessoas querendo fazer o curso avançado, que é o curso número 2. Ok, gente. Aí uma pessoa falou aqui, perguntou se eu gravei. Sim, eu tô gravando essa live e quer mandar para um amigo. Sim, você pode mandar, tá? É a Kelly que tá perguntando. Eu vou mandar aqui a gravação, dessa aula para os nossos grupos de WhatsApp, então vocês podem ficar à vontade para encaminhar para os amigos de vocês, tá? Essa gravação vai permanecer, disponível até segunda-feira, tá bom? Então, quando for segunda-feira, a gente vai retirar. Então, procurem assistir até domingo, procurem enviar para quem vocês quiserem até domingo também, que a gente vai deixar disponível até o fim do domingo. Segunda-feira a gente retira, tá? Deixa eu ver quantos níveis de curso são. Ai, são vários níveis. Os níveis principais são os níveis um, 2 e 3. No nível um, a gente aprende essas técnicas que eu comentei com vocês hoje. No nível 2, a gente vai aprender as cores de energia e a gente vai aprender também a trabalhar no nível de movimento dos chakras, que é muito importante quando a pessoa tem questões como ansiedade, quando a pessoa ela tem uma dificuldade para relaxar, ou então quando a pessoa ela precisa de mais vitalidade, então essas energias são muito trabalhadas no curso número 2, entre outras técnicas. E no curso número 3 a gente aprende aí, nossa, ele é maravilhoso, a gente vai falar sobre a psicoterapia prânica, a gente vai na raiz dos problemas emocionais, a gente vai aprender a desintegrar formas de pensamento e elementais negativos, que são formatos de energia que fazem com que as pessoas tenham comportamentos que são comportamentos bem prejudiciais. A gente vai trabalhar nisso. Esses são os 3 primeiros e principais níveis do curso, tá? Para quem perguntou aqui, outras pessoas aqui perguntando do atendimento. Olha, eu tô totalmente sem horário para fazer atendimentos, uma lista de espera muito, muito extensa. E aí o que eu tô recomendando é que as pessoas façam atendimentos com as pessoas da minha equipe, que são pessoas que estão produzindo resultados incríveis, muitas pessoas que estão, assim, recebendo verdadeiras curas, e são pessoas próximas de mim, eu recomendo, assim, com muito orgulho o trabalho delas. Então eu queria que vocês soubessem disso. Quem quiser experimentar o atendimento, pode vir falar comigo, me conta se você quiser qual é a questão que você quer trabalhar, que eu vou te direcionar para uma pessoa que é especializada na questão que você quer trabalhar, tá bom? Ai, que legal, outras pessoas comentando. Nossa cura interna. Como funciona o atendimento? Ah, tá, aqui a pessoa perguntando, né, sobre o atendimento, já falei. O Pranic Healing trabalha com pessoas com TDAH? Sim, eu tenho pacientes nesse momento com TDAH. Sim, o paciente o Pranic Healing pode sim ser realizado à distância, alguém está perguntando aqui também. E a outra pessoa está perguntando aqui se o Pranic Healing pode ser aplicado numa pessoa independente dela acreditar ou não. Pode sim, tá, Miranda? A gente não precisa que a pessoa acredite, a gente tem inúmeros casos de pessoas que inclusive foram tratadas por algumas situações particulares, elas nem sabiam que elas estavam sendo tratadas e elas ficaram curadas de situações graves como, alcoolismo, como depressão e por aí vai. Pessoas que nem sabiam que estavam sendo tratadas, que receberam o tratamento totalmente à distância, então a gente sabe que isso é possível, tá? Oi, pode falar. eu coloquei isso aqui no chat, quando eu quero vender uma aula, eu tô me sinto muito bem Eu não no estou começo. conseguindo te ouvir, Lara. Eu queria pedir para você escrever aqui no chat, porque a sua voz a gente não está ouvindo direito. Eu Isso estou vendo aqui, aí uma mandala, mas não estou eu, conseguindo te ouvir. Aí eu peço para ó, você eu sou, escrever.
aqui no chat, tá? Porque a gente não tá ouvindo você, tá? A sua voz tá vindo um pouco afetada com algum probleminha de som, tá bom? Tá Gente, eu bom. vou finalizar então aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. A Flávia está perguntando se o atendimento na equipe é feito no Leblon. Sim, Flávia, no nosso estúdio no Leblon. E também é feito remotamente, tá bom? Na verdade, hoje em dia a maior parte dos atendimentos são feitos remotamente, porque a eficácia é igual ao atendimento presencial e às vezes acaba sendo mais prático, né? Porque evita o deslocamento, tá bom? Tá Gente, bom. então eu vou. é, eu vou finalizar por aqui, então, hoje, o nosso encontro. Eu quero dizer a vocês que eu adorei ver as carinhas de alguns de vocês por aqui. Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho de vocês. Eu sinto o carinho de vocês nos nossos grupos, nas meditações, quando a gente está perto aí energeticamente. E até a próxima. Até breve, gente. Tá bom? Tá Beijo para bom. vocês. Muito, muito obrigada por tudo. Tchauzinho para vocês e até breve, viu? Namastê. Sim. Até.